de medicina de família e comunidade. Então, eu gosto muito do temática da fitoterapia, eu sou de Belém do Pará, então eu cresci, é muito rico isso na nossa terra, né? E poder melhorar, aprimorar os conhecimentos, né? Que eu tenho, conhecimento que eu tenho é muito empírico, né? Nunca fiz nenhum curso de fitoterapia, então é interessante até para que eu consiga repassar isso depois para os nossos residentes também, já que eu estou nesse local, como na docência de alguma forma, né? Então, vai ser interessante para mim a prática médica, como também para os meus residentes, que eu pretendo repassar os conhecimentos adquiridos para eles. Que bacana, Camila. Hum. Tem mais alguém para se apresentar? Deixa eu confirmar aqui no É, chat. é. Meu nome é Andréia, sou do município de Montes Claros, do norte de Minas, sou farmacêutica e trabalho na equipe de gestão da Secretaria de Saúde. E nós temos aqui no nosso município a Farma Verde, que é uma farmácia viva, que nós estamos em processo, né, de treinamento das equipes para prescrição de fitoterápicos. Que bacana, Andréia. Bruno, você consegue se apresentar pelo chat mesmo? Boa tarde, meu nome é Eliana. Oi, Deixa eu Eliana. ligar aqui o vídeo. Ô, gente, é porque eu acabei de parir, né? Eu tô 30 dias eu tô com um nenenzinho aqui recém-nascido, mas eu sou farmacêutica, trabalho em farmácia comunitária, sou proprietária de uma. Só que aí no momento eu estou em casa, né? Aí só para poder aprender nesse curso mesmo, agregar um pouquinho mais de conhecimento. Porque a gente já trabalha com isso, tem isso dentro da farmácia, então é bom tu saber um pouquinho mais. Que Além disso, bacana. sou prescritora também. Bacana, Eliana. Ok. Eu agora. Boa tarde a todos. Opa, Me Bruno. chamo Bruno, também sou farmacêutico. Atualmente eu trabalho na assistência farmacêutica. Eu sou de Granja, Ceará. Eu também tenho um mestrado em biotecnologia e tenho um forte envolvimento com a parte de plantas medicinais, óleos essenciais principalmente, que foi um dos temas da minha dissertação de mestrado. Então, eu já tenho um certo convívio, inclusive já fiz um curso da Fiocruz sobre plantas medicinais, já fiz um curso também sobre farmácias vivas, que a gente também aqui no Ceará, por ter dado início ao processo das farmácias vivas, né, a gente tem uma grande vivência, tanto na parte acadêmica quanto mesmo na prática. É um prazer estar aqui. A gente que agradece a sua participação, Bruno. Turma, para a gente começar, a gente precisa impor algumas regras para o nosso trabalho e o nosso encontro ficar mais. Para a gente conseguir render mais, né? Fábio, pode falar. Boa tarde, pessoal. Desculpa interromper vocês aqui. Estou passando para dar as boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos. Dizer que vocês foram muito aguardados. Muita preparação aconteceu para vocês estarem aqui, viu? E agradecer a vocês pelo interesse na fitoterapia e que a gente fica muito feliz que tem gente do Brasil todo. E também muito feliz que vocês têm um tutor nota 10 aqui. Aproveitem para interagir com ele e todos juntos vamos aprendendo um pouquinho mais, viu? Então, boa discussão para vocês. Desculpa interromper aí, viu, João? Que isso, Fábio, você é sempre bem-vindo aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, turma, para a gente pactuar alguns itens para que esses nossos encontros tenham um rendimento maior e que a gente não perca muito tempo ali indo para caminhos que não é o foco do nosso encontro. Eu vou começar com um e eu peço a ajuda de vocês para a gente ir montando essas regras. A primeira regrinha que eu queria falar aqui, que a gente não utilizou no começo, né? Que seria quando precisar falar a gente poder levantar a mãozinha.
Todos aqui conseguem acessar o local que serve para levantar a mão? Acho que sim, né, turma? Sim, Fica bem próximo aqui da barra de tarefas e está escrito bem fácil levantar a mão. É uma das regras. Quais as outras regras que vocês pensam que a gente tem que colocar para esse nosso encontro ter um rendimento melhor? Podem falar à vontade, tá, turma? A gente vai decidir entre a gente essas regras. Não tem nada certo, é tudo construído. E manter o áudio desligado, né? Bacana, Bruno, bacana. Vou anotar aqui. Alguém tem mais alguma contribuição? Tem uma regrinha que a gente costuma utilizar nos nossos encontros, que é a regra de Vegas. Vocês conhecem essa? não. Não. Geralmente nos filmes a gente consegue perceber que tem aquela regrinha de Vegas, né? Tudo que é feito em Vegas fica em Vegas. Por quê? Porque a gente pode debater alguns casos que envolvem alguns pacientes e não é bacana que a gente leve essas informações, que são informações discutidas no âmbito profissional, para outros locais. Porque não é todo mundo que vai estar preparado para entrar em contato com essas nossas informações. É, Priscila, o levantar a mão fica na barra de tarefas. Você consegue ver onde ficam os participantes, onde liga o áudio, onde liga o vídeo. Vamos seguir com as outras regras. O que vocês acham dessa regra de Vegas? É importante que a gente continue com ela? Sim, Sim, Ótimo. sim. Sim, Sim, sim. Outra regra que a gente costuma utilizar também, turma, nos nossos encontros, é que os títulos eles fiquem fora daqui. Não é que vocês vão esquecer todos os títulos, todas as vivências, mas a gente não precisa dar nossa opinião, embasar nosso conhecimento através dos nossos títulos. O que vocês acham? Perfeito. sim, Concordo. tudo bem. Outra regrinha que a gente Ok. utiliza é que qualquer pergunta aqui é bem-vinda. Por quê? A minha dúvida, a dúvida de vocês, pode ser a dúvida do coleguinha que está ali com receio de fazer essa pergunta, mas no estralar da entrega dessa resposta, a gente consegue abrir o caminho para outros conhecimentos. O que vocês acham? concordo. Concordo, sim. Concordo. Vocês têm Concordo. alguma regrinha a mais para a gente padronizar aqui nos nossos encontros? Eu não. Acho que seria isso aí mesmo, tá Formas. tudo ok também. Se for surgindo alguma outra regra ao passar do tempo, a gente volta e coloca essas regras novamente, tá bom? Ok. Ok. Como a gente conversou no começo da apresentação, a gente hoje vai falar de dois tipos de casos clínicos. Vamos começar pelo caso clínico da Micânia levigata, que é do famoso guaco. Esse módulo vai ser dividido em quatro maneiras diferentes. Vai ser a apresentação do caso clínico, a anamnese do paciente, identificação dos problemas e a resolução dos problemas.
Vou apresentar para vocês o caso clínico, que é de uma mulher de 35 anos. Ah, Glauce, pode falar. Fui ver agora a sua mão. Ah, sim. Boa tarde a todos. Boa Seria só tarde, uma Glauce. sugestão, não é exatamente uma regra, mas seria possível fazer um grupo de WhatsApp, Sim, sim, sim. A gente está se todos optando concordarem, claro. pelo fórum. Por quê? Porque nós tutores, a gente tem a nossa vivência também através de outros trabalhos e não é toda hora que a gente consegue estar resolvendo e estar entrando em contato. Por isso que a gente tem um tempinho de 2 dias para fazer a resposta para vocês no fórum. Mas se vocês acham bacana, a gente pode criar esse grupo de WhatsApp e mantém aquela mesma regra. A gente vai tentar responder o mais rápido possível, mas se não for possível, a gente tem o tempo de 2 dias para fazer essa resposta. O que vocês acham? Por mim, pode ser. Pode ser, Bacana. sim. Ok. Eu vou pedir então para cada um de vocês colocarem o número de vocês no chat. Para cada um de vocês que querem entrar nesse grupo do WhatsApp. Assim que terminar o nosso encontro, eu já crio esse grupo e já consigo estar adicionando vocês. Vamos lá para o caso clínico, turma. É uma mulher de 35 anos, casada, mãe de 2 filhos, ensino superior completo, é fisioterapeuta e trabalha em uma clínica de reabilitação neuromotora. Mora em uma chácara na zona rural, nega possuir animais de estimação, tem diabetes mellitus tipo 2 e faz uso regular de metformina 850 miligramas, um comprimido 2 vezes ao dia, geralmente junto com as refeições, e a empaglifosina de 10 miligramas, um comprimido 1 vez ao dia pela manhã. Ela é diagnosticada com asma há mais de 20 anos e faz uso regular de beclometasona, inalada com bom controle da doença. Nega outras doenças ou alergias, está com quadro de tosse seca há 5 dias e iniciou por conta própria o uso do xarope do guaco, comprado na farmácia comum. Embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela veio procurar a gente para saber se está fazendo alguma coisa errada. No exame físico, a gente encontrou essa paciente com bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, anictérica, afebril, com a pressão arterial 12/8, com a frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, a frequência respiratória de 14 IPM, MV, né, mais simétrico, sem RA, epneica, abdômen restante NDN. Quais as indicações clínicas deste fitoterápico? Vamos abrir aqui para discussão, turma. O guaco geralmente ele é utilizado ali para alívio sintomático de afecções produtivas das vias aéreas superiores e nos quadros de tosse broncodilatadora e expectorante. Quais são as possíveis indicações desse medicamento? O uso é contraindicado durante a gestação, lactação e para menores de 12 anos. O uso contínuo não deve ultrapassar 15 dias. O tratamento pode ser repetido, se necessário, após o intervalo de 5 dias. Doses acima das recomendadas podem provocar vômitos e diarreia, além de provocar sintomas dispépticos. Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais, nem simultaneamente a anticoagulantes, pois as cumarinas podem potencializar os efeitos do medicamento e antagonizar a atividade da vitamina K. O uso prolongado pode provocar taquicardia, vômito e diarreia. Recomenda-se maior critério na administração de guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados, devendo se afastar a hipótese de tuberculose e câncer. O que mais vocês perguntariam para essa paciente se essa paciente chegasse para pedir essa indicação para vocês?
Vocês conseguiram entender ou quer que eu volte lá no caso clínico para a gente ter uma discussão melhor? Pode voltar, que eu não lembro se era um quadro agudo, se isso ficou especificado no caso. Vamos lá. Hum. Você consegue ver, Camila? Sim, Ela está com quadro de tosse seca, né, há 5 dias, mas ela tem asma diagnosticada há mais de 20 sim. anos. Então, um quadro mais agudizado, né? Bacana. Hum. O que que você perguntaria para essa paciente, Camila? Não, a minha dúvida era essa mesmo, que eu não tinha me atentado a quantos dias ela tinha iniciado o quadro clínico, né? E eu Uhum. perguntaria também se como é que está o uso dessa beclometasona, né? Se bem que ela já tem há Bacana. 20 anos, faz uso há 20 anos, né? Então, assim, supõe-se que ela já sabe usar corretamente a beclometasona inalatória, que é muito comum a gente ver o uso incorreto, né? Sim, sim, sim. Hum. Nega alergias também. Perguntaria também se teria algum outro sintoma, como febre. Dispneia não tem, né? Que no exame físico tava ok. Mas se Ela ela tá teve febril algum também, outro. tá, Camila? Tá aqui, tá febril, já estava no caso clínico. Uhum. Assim, acho que me chamou a atenção seria mais isso. Aparentemente, a questão da asma há 20 anos, supõe-se que o controle está sendo bem feito, né? Que foi mais um quadro agudo mesmo. Talvez eu perguntasse se ela teve contato com algum elemento alérgeno, né? Mofo, poeira, consumiu algum alimento diferente. Bacana. Talvez perguntaria mais isso também, em hipótese de uma alergia. Mas Ótimo. acho que seria isso mesmo. Bruno levantou a mão, pode falar, Bruno. Eu perguntaria também sobre esse xarope, né? Já que ela é portadora de diabetes, né? Será que é um Uhum. xarope sem açúcar ou é um xarope tradicional, feito realmente com açúcar, né? Tem isso Ótimo, também. Bruno. Ótimo. A gente vai partir para esse lado também, tá, Bruno? Tem outra pessoa que levantou a mão. Sou É a eu, Glauci, né? Glaucio. Isso. À vontade, Glauci. É, eu perguntaria a ela os motivos que levaram ela a fazer a compra ou adquirir esse xarope, tendo em vista que ela tem uma tosse seca e não uma tosse produtiva. O guaco seria utilizado para essa finalidade. Bacana, bacana. É a Juliana? Eu perguntaria se ela faz uso de algum chá, infusão. Ela mora na zona rural, né? Então, pode ser que ela possa associar um chá ou infusão junto com tudo isso aí. Bacana. É uma maneira da gente também, se ela já tiver as folhas do guaco em casa, correr do que o Bruno falou, né? Porque vai que ela tá tomando um xarope à base de sacarose, se ela já é uma paciente que tem o diabetes, né? Tem mais alguma contribuição? Deixa eu ver. A Ana Elisa perguntou aqui no chat se como é que está a glicemia durante o uso desse xarope, né? Bacana, Ana. A gente vai ver mais para frente que teve uma alteração na glicemia capilar dessa paciente, viu? Valores e se após variações após o início do uso. A gente vai ver isso, Ana. Então, turma, prosseguindo, o xarope que ela escolheu foi um xarope de guaco ali da Herbarium. A gente não tem nenhum interesse mostrando a marca, tá? Eu quero deixar isso bem evidente aqui no nosso encontro. É mais um caso clínico e uma discussão. A gente não está fazendo nenhum tipo de propaganda para esse laboratório, tá? Mas o xarope que foi escolhido nesse caso foi o xarope de guaco da Herbarium.
A posologia foi de 5 ml, que é uma colher de sopa, 3 vezes ao dia por 5 dias. Os exames recentes que essa paciente passou, ela tá com a hemoglobina glicada de 6,5, a glicemia de jejum de 112 e o hemograma e lipidograma normais. Tendo em vista esse paciente fazendo uso desse medicamento à base de guaco, vocês teriam algum exame rápido que vocês pediriam para esse paciente fazer para vocês completarem essa anamnese? Podem ficar à vontade, turma. Pode falar, Camila. Eu acho que foi o que já teve spoiler, né? Mas a glicemia capilar seria importante. Inclusive, eu não estava pensando nisso. É sempre bom usando o farmacêutico, né? Que pensa logo no xarope, né? Que pode aumentar a glicemia desse paciente, descompensar o diabetes é uma coisa que a gente não costuma pensar tanto no dia a dia enquanto médico. Então, a importância dessa visão multidisciplinar aqui. É isso mesmo, Camila. Esse é nosso intuito da gente agregar o conhecimento, né? E esse curso poder nos deixar melhor a cada dia que passa, né? Andréia, pode falar. Eu ia fazer esse comentário também do exame, era a glicemia capilar, que foi Bacana, contemplado aí na fala da colega já anterior. bacana. Obrigado, viu, Andréia? Alguém mais faria algum outro exame? Oi, professor, eu levantei a mão aqui também. Só para complementação, até mesmo porque a glicemia, a hemoglobina glicada dela está alta, né? Então já é um indicativo exatamente do que os colegas estão colaborando em relação a esse exame de glicemia capilar. Obrigado, Glaucio. Já que vocês pediram o exame de glicemia capilar, a gente vem com o resultado. E o resultado aqui foi rápido, né, turma? Ficou 156 miligramas por decilitro. O que vocês acham? O xarope de guaco alterou ou não alterou, a glicemia dessa paciente? Pode falar, Camila. Alterou, né? Que estava no exame recente estava 112 e agora já não estava boa, né? Mas piorou um pouquinho mais, né? Foi para 156, então teve interferência. Olha, a Ana colocou aqui no chat, desculpa, Ana, não ter visto antes. Por interferir no metabolismo da glicose, poderia ser indicada uma outra opção. Bacana. E se a gente pensar em outras formas farmacêuticas para esse mesmo medicamento, o que a gente poderia fazer para melhorar o tratamento dessa paciente? O que vocês acham aí? Ao invés da gente tentar o xarope de guaco com a sacarose, qual era outro meio, alguma outra forma farmacêutica que a gente poderia prescrever para essa paciente com com o mesmo intuito e com a mesma droga, com a micânia aglomerata? Pode falar, Glaucio. Poderia se tentar substituir por sorbitol, xarope, Bacana, ou xilitol. bacana, bacana. A gente vinha ali com um pensamento de um xarope sem açúcar, né, Glaucio? Isso, exatamente. Bacana. Vocês pensam alguma outra coisa além da Glauce? Pode falar, Juliana. Fazer uma infusão de guaco, sem Bacana, açúcar, muito mais eficaz, sem adoçante, sem nada. bacana. Alguém tem mais alguma sugestão? Quando a infusão teria essa propriedade antitussígena, né? Porque em razão dessa tosse que ela está apresentando. Por isso que eu até sugeri que fosse mantida a mesma forma farmacêutica.
Entendo, entendo. A gente consegue perceber ali pelo xarope uma facilidade maior, né? Porque já é um produto que já está feito, a gente consegue levar para qualquer canto. E essa infusão a gente teria que fazer ou em casa ou em algum local que a gente conseguisse ferver essa água, né? Mas a gente está aqui aprendendo, a gente está aqui trocando conhecimento e não tem nada que a gente possa falar, esse é melhor do que aquele, porque a gente tem que entender mesmo o perfil desse paciente, se ele tem condições, se ele tem a disponibilidade dessa matéria-prima para fazer a infusão, a decocção, caso seja ali uma, uma diversidade do guaco, né? E Camila, o que que você me conta? Juliana, Camila, as duas levantaram a mão, pode falar. Opa! Eu esqueci de ligar o áudio. Tem a tintura de guaco também, que eu já vi para vender também. Não sei se seria uma opção. Bacana. Pode falar, Juliana. Não, eu esqueci, foi de abaixo. Ah, não, tranquilo, tranquilo. O que que a gente pensa ali com a tintura quando a gente vai para aquele perfil de paciente diabético, Camila? A gente não gosta muito de dar alguma tintura se a gente tiver outras opções de formas farmacêuticas, principalmente para aquele perfil de paciente diabético, por conta da hepatotoxicidade, né, do álcool. Mas é um pensamento que a gente pode levar também. Seguindo aqui, turma. A gente vai seguir ali com a avaliação da condução, né? A asma pode ser agravada por diversos fatores, incluindo infecções respiratórias, exposições a irritantes, como fumaça de cigarro ou poluição. A gente teve participação que falou sobre esses alérgenos também, né? E condições alérgicas. É fundamental que a paciente tenha um diagnóstico claro e que a asma esteja sendo monitorada por um profissional de saúde, que foi o que a Camila falou para a gente aqui. Como ela já é uma paciente de 20 anos com esse diagnóstico, a gente crê que ela já consiga deduzir e já consiga fazer o tratamento que a gente espera. As possíveis interações medicamentosas. Como a paciente faz uso de medicamentos para controlar o diabetes, é crucial avaliar possíveis interações entre os fitoterápicos e os medicamentos antidiabéticos. Algumas plantas podem afetar os níveis de glicose no sangue, potencializando ou reduzindo o efeito dos medicamentos. É, Tendo em vista essa paciente, quais são os problemas que a gente enxerga hoje nela? A gente viu que ela tem diabetes, né? E quais são os outros possíveis problemas que a gente pode investigar nessa paciente? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. A Eliana contribuiu com a gente aqui também, voltando, né? Porque eu demorei um pouquinho vir aqui. Olha, a Eliana colocou que a gente poderia rastrear um teste rápido de COVID. O Marco falou para a gente que uma infusão é uma alternativa muito boa, né, Marco? A Eliana retornou aqui com manter a forma farmacêutica, porém sem açúcar. Mandaria manipular o guaco na forma de xarope com sorbitol ou carboximetilcelulose. A Ana contou para a gente aqui que o chá poderia ser uma opção viável. Sim, a Ana perguntou, né? E a gente diz que sim, o chá poderia, através da infusão, né, Ana? E o Jefferson alertou aqui para a gente o uso regular de corticoide. Já que é uma paciente com asma, ela pode chegar a fazer esse uso de corticoide, porém, no caso clínico, ela só fala da beclometasona para a gente, né? O que vocês acham, turma? Quais são os outros problemas atuais que essa paciente nos entrega através desse caso clínico?
Pode falar, Juliana. Eu tenho uma dúvida em relação ao guaco, porque se ela está com tosse seca, por que que ela está usando um expectorante? Eu estou em dúvida em relação a isso, se não teria um fitoterápico melhor para agir na tosse seca do que o guaco, que é mais indicado para tosse produtiva. Entendi, Juliana. Entendi. Por que que a gente vem para essa tosse seca? A gente pula ali pro. A gente pula mesmo por conta da utilização incorreta do guaco nesse perfil de paciente. O que que vocês acham, turma? O que que vocês acham da visão aí da Juliana? Concordo com ela. Concordo também. Também concordo. E o que que vocês trariam para essa paciente se a gente visar a tosse seca? Me contem. Qual fitoterápico que vocês pensariam para essa paciente? O Alguém, Edera, alguém dá Elites, mais? o Edera Elites, Sim, o Edera também serve como um expectorante, né? mas seria mais a mais indicado para tosse seca, né? Também pode ser utilizado, Só né? não, só não tô ciente se ele vai fazer uma interação em relação à asma que ela já possui, né? Bacana, Ainda Eliane. tem isso. Bacana. Bruno, o que que você Alguma fala? base de alho, poderia ser alguma base de alho, Ótimo, Bruno. A gente pensando ali na alicina, né? exatamente. Bacana, bacana. A gente pula ali para o poder antiviral dessa molécula, né? Desse complexo. É, Se a gente fez essa pausa ali para saber quais são os problemas atuais dessa paciente, a gente consegue entender que ela tem a asma, ela tem a diabetes, ela tem uma tosse aguda, que pode ser uma tosse aguda pós-viral, e o uso de xarope com sacarose. A gente já encontrou um erro que ela estava cometendo com esse tratamento, né? E esta forma farmacêutica é a melhor forma farmacêutica? A gente viu que não, né? Que outras formas farmacêuticas poderiam ser utilizadas? A gente discutiu tanto o xarope para tosse C, ou xarope que não contenha a sacarose, pensando no guaco, né? Que a gente já percebeu que o guaco não seria a melhor opção para essa paciente. A gente também poderia pensar numa tintura com uma dosagem alcoólica menor, e a gente também poderia pensar na infusão ou na decocção, dependendo da família desse guaco. É, A gente tem dois quadros aqui que vão falar sobre. O quadro um fala sobre o xarope de guaco tradicional, que seria a Micanela evigata, folhas, tintura 20% em etanol 70%, e a gente pega ali a base de xarope simples, que geralmente é usada a sacarose. A gente vem também ali para o quadro 2, que é outra base de xarope, que é um açúcar orgânico com uma água purificada, com os conservantes, que é o Lipagin, e com a água purificada com a quantidade suficiente para isso. A gente pula também, turma, para outras formas farmacêuticas, que seriam a infusão e a decocção, que a gente conversou, a tintura, o extrato fluido, o xarope dietético, que a gente falou também, o extrato seco ou a droga vegetal em cápsulas. E por último, a gente vem ali para uma outra pausa da discussão. Supondo que essa paciente tenha disponível essa planta na unidade de saúde, que formas de preparo poderiam ser sugeridas a ela, que foi o que a gente conversou, né? Que seria a infusão ou a decocção.
A decocção, o que que ela é? É uma preparação que tende ali de colocar as folhas secas de Micânia laevigata de 10 a 20 gramas em água destilada, 150 ml fervente, preparar por decocção por 5 minutos e filtrar. Esse material, turma, eu creio que vocês perceberam que tem algumas falhas. Como é que a gente vai fazer uma decocção com água destilada? Alguém aqui já fez alguma decocção com água destilada em casa? Não, Também não. Qual é a água que a gente usa para fazer uma decocção? A que vocês Filtrada. geralmente usam? filtrada. Bacana, bacana. Tem Tá. alguns errinhos aqui que a gente pede para vocês relevarem, mas que a gente vai ajustar com o passar do tempo para que corrija isso no material. Outra forma que a gente poderia pensar ali era uma tintura, pesar de 100 a 200 gramas de folha seca, rasurada, que a gente chama de rasurada aquelas que a gente corta bem pequenininho, e colocar em frasco de vidro âmbar. Em seguida, adicionar 1 litro de álcool etílico a 70%, tampar bem o frasco e deixar a planta em maceração por 7 dias, agitando o frasco diariamente. Após esse período, filtrar em papel de filtro e envasar em frasco de vidro âmbar. Se a gente fosse fazer uma alculatura, a gente ia pesar 200 gramas de folha fresca, lavar, picar e colocar em frasco de vidro âmbar, a gente chama de rasurar também, né? Em seguida, adicionar 1 litro de álcool etílico a 80%, tampar bem o frasco e deixar a planta em maceração por 7 dias, agitando o frasco diariamente. Após isso, a gente faz a mesma coisa que a gente fez com a tintura. E se a gente faz um xarope simples, a gente pega ali 85 gramas de açúcar, 43,6 ml de água e o conservante, que pode ser o Nipagin. Xarope simples, mais 10 ml de tintura de Micânia laevicata, a relação dose-extrato de 1,5 e filtrar e envasar em frasco âmbar. Aqui a gente traz alguns diferenciais também. São os dois tipos de Micânia que a gente encontra aqui no Brasil, tanto a aglomerata quanto a laevigata. O que que a gente consegue perceber? A aglomerata, por ter essas folhas mais leves, mais finas, a gente consegue fazer uma infusão de no máximo ali 5 minutos. Quando a gente pensa na laevigata, se a gente pensa numa infusão, a gente não consegue entregar o melhor medicamento, o melhor produto para o paciente, porque a folha dela é um pouco mais densa, é um pouco mais grossa, e a gente precisa de um tempo maior para que a gente consiga tirar o melhor proveito dessa planta. Então, a gente pede para que seja uma decocção. E falando nisso, a gente pensando ali na interação do guaco com o, o anticoagulante, o que que vocês acham? Vocês têm alguma prática clínica? Já teve alguém que vocês conhecem? Algum caso que teve alguma interação do guaco com algum anticoagulante? Vocês já viram isso na prática? Não. Ó, o Marco colocou aqui um chá de gengibre para ajudar ela, né? Bacana, Marco. O gengibre é uma planta muito utilizada ali para esses tipos de afecções respiratórias, né? Principalmente para esses tipos de tosse. Pode falar, Bruno. Bom, assim, na prática eu nunca vi, mas no processo de secagem, né, de algumas plantas que têm a presença de cumarina, se elas não forem secadas de maneira correta, ela pode sofrer ação de micro-organismos. E, inclusive, esses micro-organismos podem fazer com que as cumarinas presentes se transformem no dicumarol, que é o anticoagulante. Então, o efeito é totalmente diferente. Agora, na prática, eu nunca vi essa interação mesmo. Mas acontece muito também essa transformação, acontece com gado, tem até uma doença que é a doença hemorrágica do gado, se eu não me engano, Sim, causada por uma planta que tem a presença de cumarina. obrigado pela experiência, viu, Bruno? Camila, pode falar?
Assim, relação direta que eu lembre de algum caso clínico, não. Mas a aula está me acendendo aqui alguns pontos que às vezes a gente chega, tem alguns pacientes que vinha com controle, do nada muda o INR, a gente não sabe por quê, né? Então, só que me acendeu agora eu vou começar a prestar atenção, né? Que às vezes, por falta de conhecimento, a gente não traça essa correlação. Mas agora eu vou começar a prestar atenção nisso. Bacana, Camila. É bom que você consegue levar aí para a sua prática clínica, né? Turma, esse foi o caso do guaco. A gente vai passar agora para o caso da Sena Alexandrina. Vou destacar para vocês aqui também esse caso. Vocês conseguem ver o slide? Sim. Sim, Sim. Vamos lá. É o segundo caso do dia. É um paciente de uso de diurético tiazídico e do fitoterápico da Sene, né? Que é a Sena Alexandrina. A identificação do paciente é um paciente feminino de 45 anos. O cenário ideal, né? Um UBS. A anamnese desse paciente, queixa principal e história da doença atual. Ela, né, apresenta fraqueza há 10 dias, alterações dos batimentos cardíacos, que ela chama ali de palpitação, e câimbras. Passado mórbido, hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso barra obesidade, também tem a constipação intestinal e nega alergias ou outras doenças. Quais são os antecedentes dessa paciente? Hipertensão arterial sistêmica bem controlada e dificuldade com o controle do peso, tendo atingido IMC acima de 30 quilos por metro quadrado, né? O IMC é acima de 30 há 1 ano e meio. O medicamento que ela faz uso é hidroclorotiazida, 50 miligramas por dia. Ela toma essa hidroclorotiazida pela manhã. E a senalexandrina, ela usa o extrato seco, a cápsula de 100 miligramas, e ela toma 2 cápsulas à noite desse fitoterápico. E está usando esse fitoterápico há mais de 5 meses, turma. O exame físico dela, BEG, corada, hidratada, cianótica, anicterícia, anictérica, eupneica. A pressão arterial dela é de 110/7, com a frequência cardíaca de 85. A frequência respiratória é 16 IPM, com a ausculta normal. Abdômen está globoso e de difícil palpação. Ausência de edema nas pernas. E o MC atual dela é de 28. A gente percebeu que antes o MC dela era de 30, né? E os exames complementares quais são? O sódio sérico, que está 137, o potássio sérico está 3,2 e os perfis lipídico, glicídico, renal e hepático normais. Quais são os sinais de alerta e as listas de problemas dessa paciente? Sinais e sintomas de hipocalemia, que é a fraqueza, as câimbras e as palpitações. E quais são os problemas? Hipertensão, constipação, hipocalemia e gestão da perda de peso. Vocês conseguem observar algum fato, alguma coisa que chame a atenção para o uso tanto do tiazídico, que é a hidroclorotiazida, juntamente com a sena? O que você me diz, Bruno? Uma coisa que eu reparei é que ela utiliza a cena há muito tempo, né? Acho Isso, que Bruno. 5 meses, né? Se eu não me engano, tinha no slide. E Imagina, aí, Bruno, essa 5 meses. constipação que ela apresenta pode ser até uma constipação de rebote, né? Por conta do uso prolongado. Bacana, bacana. Boa, viu, Bruno? Glaucio, pode falar. A associação da SENE, né, da Sena, com a hidroclorotiazida aumenta a liberação, né, de potássio. Esse potássio baixo pode ser em razão disso. Isso, isso. Visão clínica, hein? Alguém tem mais alguma observação para esse caso? Eliana, pode falar.
Ô, João, o horário que ela tá tomando, tanto a sênior quanto a hidroclorotiazida, se eu não me engano, aí foi à noite, né? A Sene, ela toma à noite 2 cápsulas de 100 miligramas e a hidroclorotiazida ela toma de manhãzinha. Pronto. Ela já faz uma liberação já de água, vamos dizer assim, né? A grosso modo, de líquido. Isso. E com isso também os minerais e vitaminas. Provavelmente essa questão aí da fraqueza a falta de vitamina que está indo junto com o xixi, tanto de dia quanto de noite, que o CN também, quando você faz, né, tanto a parte fecal quanto a parte da liberação do xixi, vai sair também minerais e vitaminas, né? E essa reposição dela, como é que tá? Como é que tá as vitaminas, né, dela no organismo? O sono dela também, como é que tá essa questão da palpitação? Ela tá dormindo bem mesmo à noite ou ela tá indo levantando à noite várias vezes para poder ir no banheiro para fazer essa liberação? Porque de dia ela já deve fazer por causa da hidroclorotiazida e à noite ela tá fazendo, né? Seria perguntas que eu faria para a paciente para verificar como é Bacana, que tá o sono dela, né? bacana. A gente traz essa anamnese mais construtiva, né, Glaucio? Desculpa, a Glaucio está com a mão levantada. Pode falar, Glaucio. Isso, perfeito esse comentário que a Eliana fez. Eliana. E porque há uma mudança com relação aos eletrólitos, e aí, além do potássio, teria que verificar magnésio, cálcio, para saber se isso não está interferindo nas câimbras que ela está apresentando. A Ana, ela falou aqui no chat pra gente que administrar a cena em outro horário, o tempo diminuído do trânsito intestinal reduz a absorção de medicamentos e vitaminas, como a colega disse, que bacana, e a hipocalcemia por uso prolongado da sene. A gente já viu que tá errado esse tratamento, né, turma? A gente já consegue perceber, a grosso modo, que tem que mudar alguma coisa. E o slide pergunta para a gente qual seria a causa da hipocalemia. A gente já conseguiu responder para ele através do comentário aqui dos participantes. E a hidroclorotiazida é um diurético tiazídico que é amplamente utilizado no tratamento da hipertensão. Um dos efeitos adversos é a hipocalemia. Por quê? Ele é da classe dos tiazídicos. A gente entende que tem algumas classes de diuréticos. Um deles é o diurético poupador de potássio, que geralmente é a amilorida. E a gente entende também, né, turma, que o sene, como ele é um irritante, ele vai diminuir a absorção desses minerais, igual a nossa colega Ana falou. E o sene que possui compostos antraquinônicos apresenta ação laxativa por aumentar a velocidade do trânsito intestinal. Um efeito adverso que pode ser observado é a hipocalemia. Pelas observações clínicas e laboratoriais, a hipocalemia significativa pode ser acarretada pela interação dos medicamentos em uso. A gente já percebeu que tanto a hidrocloro quanto o sene vão causar essa hipocalemia. Imagina os dois juntos. Por isso que a gente consegue observar um valor tão inferior nesse nosso caso clínico. Quais são os planos de cuidados que vocês fariam para essa paciente? Podem ficar à vontade, tá, turma? Pode falar o que vocês pensam que iria ajudar essa nossa paciente. Vocês acham que a gente parar com as cenas seria uma ajuda para essa paciente? Acredito que sim. Eu já vi aqui que a Ana já colocou retiraria a cena. E o que mais, Ana? O que você faria? Pode responder no chat aqui mesmo que eu leio para a turma. Ó, o Jefferson também falou alguma coisa para a gente aqui muito importante. Tentar entender de onde vem essa constipação, porque são 5 meses que ela está utilizando a Sene. Ela precisa procurar algum outro profissional para que ajude ela, né? Alimentação,
A gente teria que ver um plano de cuidado, fazer uma investigação, como é que é a alimentação dela, ingestão de água, quantidade de fibras, atividade física. Eu acho que todo esse olhar não farmacológico tem que ser feito também. Boa, Juliana. A gente poderia pensar em encaminhar essa paciente para um Nutri, para um endócrino, o que que você acha? Sim, Camila, pode falar? Eu pensaria também em ver como é que tá, porque ela é uma paciente que ela tá ali com sobrepeso, já caminhando ali para obesidade, né? Ela até teve uma redução desse IMC, a gente não sabe se por desidratação, né? Que ela estava usando o Sene e um diurético tiazídico, né? Então, ver como é que tá esses hábitos alimentares mesmo, se ela tá, se essa constipação não é por baixo consumo de água, se não é porque, como é que tá essa alimentação dela, se ela consome vegetais, se não, se ela pratica atividade física regular. Então, tudo isso precisaria ser investigado. Aparentemente, assim, ela está precisando de uma mudança de estilo de vida mesmo. Bacana. A gente poderia pensar em pedir para essa paciente entrar em contato com um psicólogo para ajudar ali também no controle desse ganho de peso. E seria ali uma ação mais multidisciplinar, né? A gente poderia indicar uma nutricionista para essa paciente, a gente poderia também indicar, dependendo do acesso dessa paciente, um endocrinologista, e a gente poderia pensar nesse psicólogo, além da gente vir com essas mudanças de comportamento, igual a Camila falou. Aqui no chat, o Jefferson também trouxe outro ponto que a gente pode investigar, que a gente não conseguiu perceber no caso clínico, que se ela não tem algum tipo de hipotiroidismo não diagnosticado, né, Jefferson? É uma boa a gente pesquisar isso também. A Ana já chama a atenção aqui para o abdômen globoso, além de toda a questão alimentar e nutricional que a gente conversou, e fazer uma investigação mais profunda. Porque a gente não pode deixar essa paciente tomando 5 meses de cena. De maneira alguma. A gente tem que tentar ajudar, tentar encaminhar essa paciente para que ela consiga um resultado bem melhor nesse tratamento dela. O Bruno levantou a mão aqui. Pode falar, Bruno. Assim, por conta que você falou do uso prolongado, né, do SENI, ele poderia ser trocado por outro fitoterápico, né, tamarindo, por exemplo, né, o à base de tamarindo, um Bacana. A exemplo gente para poderia trocar. pensar também em algum outro laxante que seja osmótico, né, Bruno? Que não trabalhe tanto com a irritação da parede ali do intestino. O que que vocês acham? Exatamente, também, concordo. Adicionar fibras, né, que a gente já falou antes, mudança ali na alimentação dessa paciente, mas O antes de próprio tudo psyllium, isso, né, o próprio Oi, Bruno? psyllium. O próprio psyllium também é um aliado, tanto pela questão da obesidade, saciedade, né, da questão Isso. da constipação. Isso, bacana, bacana. E a gente tem que entender também se essa paciente tem condições, né, turma? Porque não adianta nada a gente ter a visão do que a gente acha que essa paciente pode fazer se a gente não pensa de como é que ela faz e como é que ela pode fazer, o que ela consegue acessar, o que ela não consegue acessar, porque a gente tem que ter esse olhar também. Principalmente o pessoal que vem da atenção primária à saúde, a gente entende que tem diversos é, momentos e diversos tipos de pessoas e de condições financeiras, de condições de acessibilidade dessas pessoas. Esse plano de cuidado a gente tem que pensar juntamente com o paciente, porque não adianta nada a gente vir com todas as tarefas, todo o que a gente acha que a paciente vai conseguir fazer, se a gente não consegue escutar, ter essa escutativa, se a gente não consegue entender o perfil dessa paciente. A gente continuando aqui para o plano de cuidado, né? Que seria a educação em saúde, a gente vai fazer uma gestão de perda de peso, que a gente conversou, uma reeducação alimentar visando a acessibilidade e o que essa paciente tem de condições de continuar, de fazer, evitar a automedicação,
que foi o uso prolongado dessa cena e fazer um encaminhamento ao médico com urgência para correção da hipocalemia, porque está muito baixo mesmo. E a gente pensa já numa reposição oral de cloreto de potássio. A gente também pede ali para fazer um eletrocardiograma, né, turma, por conta dessas palpitações dessa paciente. E o que vocês acham? Suspender a cena? Haveria outro fitoterápico que poderia ajudar? O Bruno falou alguns. Vocês têm alguma visão, alguma outra visão do que a gente poderia fazer para auxiliar essa paciente? Eu creio que seja isso já, né? Que a gente. Ah, não, a Juliana levantou a mão. Pode falar, Juliana. Eu acredito que tem que suspender mesmo, porque 5 meses já e com esses danos todos, baixa demais do potássio, tem mais é que suspender e reavaliar as outras coisas mesmo que a gente já falou. Bacana, bacana. A Ana falou aqui da ingesta hídrica, dos exercícios, né, Ana? A gente ter essa visão multiprofissional com esse paciente. Ela colocou o nome de marca aqui, Tamarine, né? É, pode ser utilizado também, é um diurético é um laxante que tem muito menos efeitos adversos do que a cápsula de Sene, né? Algum de vocês tem alguma pergunta sobre algum desses dois casos clínicos? Tem alguma observação que vocês não falaram e que querem trazer aqui para gente? Agora é o momento de vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade, podem falar o que vocês acharam desse nosso primeiro encontro, se vocês têm alguma sugestão que a gente possa melhorar. Gente, pode falar, Eliana. Ô, João, ainda na questão do último caso aí, a questão do laxante, poderia modificar, em vez de utilizar a questão do Sene ou qualquer um outro, assim, poderia estar utilizando uma ameixa seca, ou o chá da própria ameixa seca preta. Ele Olha, já funciona, já, a gente não é tão invasivo assim, né, na dispensação de eletrólitos e percas de outras substâncias no nosso organismo. Seria uma opção, né? isso. E além de gostosa. Oi? Pode falar, Glaucio. Professor, eu tenho uma dúvida. A Sena Alexandrina e a Cássia Angustifolia são que eu conhecia o Sene como Cássia Angustifolia, e eu não sei se houve alguma mudança com relação ao nome botânico. Você saberia me informar? Olha, Glaucio, essa informação eu não tenho agora de pronto, mas vou trazer para você e vou te mandar essa informação no chat dos nossos encontros ali, ou então no seu número de telefone, se você colocou lá para a gente participar do grupo juntos. Você colocou, Coloquei Glaucio? sim. Coloquei Bacana. sim. Obrigada, professor. Só me fala, Glaucio, qual é o segundo nome aí que você me disse? A Sena Alexandrina? Cássia Angustifolia. Boa. Pode deixar que eu vou trazer para você essa resposta, tá, Glaucio? Muito obrigada. Que isso. Turma, eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam desse primeiro encontro? O que vocês acharam de importante? O que vocês acharam também que a gente possa melhorar? Lembrando que vamos ter 4 encontros com esse, né? A gente vai ter mais 3 encontros. E o intuito aqui dos nossos encontros é melhorar a cada dia mais, trazendo casos clínicos relevantes, né, para a nossa prática e também trazendo o conhecimento, a importância dessas nossas discussões. Pode falar, Glaucio. Olha, eu gostaria de parabenizar os organizadores desse curso, porque é um material muito interessante, muito robusto, com bastante conteúdo. Essas discussões, né, complementares a esse material também muito interessantes. Participação esse grupo, em especial,
um grupo muito participativo, gerou uma série de ideias, gostei bastante. E agradecer, né, pela sua condução enquanto tutor. A gente que agradece, Glaucio. Pode falar, Bruno. É, eu também gostaria de agradecer. Eu acho que é uma discussão muito rica, de um curso realmente muito bom, né? Um assunto muito interessante. É raro encontrar esse material, assim, bem detalhado, né? E muito bem organizado do curso. E eu acho que por se tratar de um curso multiprofissional, ele torna essa discussão ainda mais enriquecedora, porque cada profissional tem um olhar, né? Então são pessoas também de regiões diferentes do país, cada um tem uma vivência diferente. Eu, por exemplo, na questão do guaco, eu não conhecia a espécie de guaco que você apresentou, a primeira, né? Eu Aham. já conheço mais o Micânia glomerata, que a gente já usa mais o glomerata. Essa outra eu até fui pesquisar depois, ela é mais encontrada no Sudeste. Então, cada um tem uma vivência e vão trocando as informações. Eu acho isso muito enriquecedor. Muito legal. Então, de parabéns. É, Bruno, e seu estado ainda traz como o professor, nada menos, nada mais do que o professor Matos aí, né? Exatamente. Pode falar, Camila? Eu faço das palavras da Glaucia e do Bruno as minhas também. Gostaria só de agradecer por esse curso. Acho que enriquece muito a nossa prática clínica. Principalmente, eu vejo que os farmacêuticos parecem ter um pouco mais de conhecem um pouco mais a questão dos fitoterápicos do que a gente. Nós médicos, a gente é muito, principalmente na nossa formação, a gente é muito levado a estudar só os medicamentos mesmo, aqueles que a gente compra na farmácia mesmo, né? Não medicações manipuladas, fitoterápicos, a gente não estuda tanto na nossa formação, né? E é muito bom estar participando desse curso. Principalmente que eu vi que tem muitos farmacêuticos na turma, né? Então, acho que isso enriquece mais ainda. É uma visão diferenciada da minha e eu gostei muito dessa interação de hoje, dessa aula de hoje. Obrigada. A gente que agradece, Camila, ter você aqui com a gente. Glauci? Oi, só para contribuir com a informação que o Bruno trouxe com relação à Micânia levigata. Bruno, aqui no Sudeste, na região de Mata Atlântica, a gente tem um percentual maior de levigata do que glomerata. A glomerata aqui no Rio de Janeiro em especial, ela não tem cumarina. Então, as espécies, né, cultivadas aqui são de levigata. Pois Para a é, bem gente. interessante, né? Pode falar, Até, Bruno. até mesmo o clima, né? O clima pode fazer essa mudança, né? Com Sem a dúvida. questão dos constituintes. Tem alguma A, a, outra a contribuição? Pode espécie, falar, uma Bruno. espécie que é apresentada no Sudeste, como ela falou que ela não tem a presença de cumarinas, né? Isso pode ser fatores externos, né? Clima, solo, esse tipo de coisa pode afetar a quantidade dos constituintes. Para a gente ver a importância desse Brasil que a gente tem, né? É uma diferença de clima entre os extremos, né? Uma diferença também de cultura, de nomes populares dessas plantas também. A gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente vai atender nossos pacientes. Por quê? Tem várias plantas diferentes com o mesmo nome popular. E eu acho interessante que a gente, quando atenda algum tipo de paciente que vem com o nome popular, a gente mostre a figura dessa planta para ele, para ver se é a mesma planta que a gente está pensando que ele está falando. É, um, um- vamos lá. A Juliana falou do nosso encontro, que ela também gostou muito, enriquece o curso com essa interação entre os participantes e compartilhando saberes e experiências. A Ana pede obrigado pela oportunidade enriquecedora que tivemos nessa tarde, foi maravilhoso. A gente que agradece, tá, Ana? A gente que agradece vocês tirarem um tempinho nesse final de semana. A gente sabe que não é fácil. Sábado,
2 horas da tarde, um tempinho para vocês aprenderem mais, para a gente discutir, para a gente aprender um com o outro, né? E é muito importante essa participação de vocês. E pelo primeiro encontro, o que que eu percebi? Que aqui tem sim uma turma que busca conhecimento e aqui sim tem uma turma que gosta de interagir. Todos vocês aqui interagiram e a gente vê o tanto que é importante essa nossa troca de informações, essa nossa troca de visão, de essa nossa troca mesmo, né? Essa nossa troca de saberes. E eu agradeço muito. Espero contar com vocês no nosso próximo encontro, que será no dia 5/7, vai ser às 14 horas. E para quem não assistiu, para quem deixou de assistir, ou para quem pensa em revisar, a gente vai disponibilizar essa gravação e logo, logo eu mando para vocês o link para vocês conseguirem acessar. Agradeço, tá, turma? Agradeço pela participação, agradeço pelo encontro e fico à disposição. Irei montar o nosso grupo do WhatsApp e também irei trazer a resposta de algumas dúvidas que ficou para como exercício de casa. É isso, turma. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelas palavras, pela sinceridade aí quando foi perguntado sobre a opinião. E eu espero ver vocês com mais frequência lá no chat e agora no nosso grupo de WhatsApp também, né? E espero ver vocês em todos os nossos encontros. Obrigada, uma boa tarde a todos. Uma boa semana. Boa tarde, turma. Obrigada, boa tarde, até o próximo encontro. Até mais.